primeiro lugar, Uribe, o Daniel Vorcaro deveria estar preso, no meu modo de entender. Por quê que ele ficou pouco tempo e já está solto nas suas mansões? Por que ele é diferente dos outros que foram presos na boca da botija, né, com relação ao trabalho, inclusive da CPMI, que fez isso acontecer, a pressão? Por que ele está solto e os outros continuam presos, né? Então, eu acredito que esse movimento dele ir para um lado, dele ir para um outro, a CAI não tem instrumentos. É importante que a gente diga isso para o brasileiro. Não tem o poder de uma CPI, de inclusive ser preso na hora, se mentir, né? Então, a CAI, ela é para ouvir e é uma coisa mais controlada na Comissão de Assuntos Econômicos. Isso não interessa. O que interessa é que ele venha para a CPMI, né, no caso do INSS, assim como também a do crime organizado, que ontem nós conseguimos a aprovação da vinda dele com meu voto, né? Então, que ele possa comparecer a essa CPI ou CPMI para que a gente possa fazer perguntas dos poderosos que estão envolvidos. Quem são os ministros? Estariam ministros do STF? A gente está vendo o Resort Tainá, está vendo 129 milhões no caso da esposa do ministro Alexandre de Moraes, um contrato totalmente injustificável. A gente precisa saber, porque tem dinheiro público nisso ou não, já que o fundo de pensão do Amapá, da terra do presidente Davi Alcolumbre, colocou 400 milhões de reais. No Rio de Janeiro, mais de 1 bilhão de reais, né, de fundo de pensão, de trabalhadores que trabalham para o governo. Então, a gente tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, nós precisamos mergulhar, nem que trabalhe sábado, domingo, feriado. Nós estamos dispostos aqui na comissão, mas parece um movimento, uma manobra que estão fazendo nos bastidores para não prorrogar essa CPI, para sufocar, para ela acabar. Não vamos deixar, o povo brasileiro tem que se unir e apoiar os parlamentares que querem votar tudo. Eu voto tudo, né? Voto o que tiver que votar para a gente ter total transparência com relação a esse escândalo, não apenas o maior escândalo financeiro, de fraude financeira do Brasil, como também o maior escândalo previdenciário do Brasil. São 2 escândalos nesse governo Lula que a gente está vendo muita podridão aí emanar. Eu acredito que o jogo está mais que equilibrado, né? Se você pegar os requerimentos hoje, tem vários, inclusive da base do governo Lula, por exemplo, o Zema, né? A quebra de sigilo da financeira foi autorizada e nós votamos a favor. Eu, que sou do partido do Zema, votei a favor. Quem tem algo errado, né, tem que se justificar, tem que vir aqui ou dizer que não tem e provar. E o governador, desde o primeiro momento, quando a convocação dele foi autorizada, foi aprovada também com o nosso voto, porque a gente quer transparência, ele se colocou à disposição para vir imediatamente, ele quer vir. E eu acho importante que ele venha, né, para mostrar realmente as informações. Agora, essa questão com todo respeito ao senador Jacques Wagner, dizer que não está equilibrado, fica complicado, porque, por exemplo, nós tivemos aí votações onde o PT blindou banqueiros. PT, que eu esperava nunca ver na minha vida, estava aqui e vi a blindagem do PT com bancos. E hoje nós conseguimos trazer de volta e quebrar vários sigilos aí para que a gente possa ver quem está no consignado. Porque, olha, se está dando aí, se estima 15, 20 bilhões de reais com os descontos famigerados dos associativos, né, os descontos associativos que as pessoas não autorizavam e está nesse valor, você imagina com consignado. Pode deixar Petrolão, pode deixar Mensalão, tudo no chinelo. Por quê? Porque consignado é muito dinheiro e não tem controle. Pessoas no Brasil estão endividadas até os seus tataranetos por, infelizmente, descontos indevidos de financeiras. E hoje nós quebramos aqui, inclusive, do senhor Augusto Ferreira Lima, né, que tem uma ligação com o Vorcaro, tem uma ligação com o Banco Master, e a gente conseguiu quebrar. O que é que eles queriam? Não quebrar? O Lulinha, o filho do presidente Lula, nós conseguimos quebrar, repito, a mesada de 300 mil reais e mais 25 milhões, que segundo a PF colocou, isso merece explicação.
né? A gente já viu nessa CPMI várias vezes a base do governo Lula vergonhosamente colocando a digital para blindar Frei Chico, blindar pessoas ligadas aqui a senadores da República, blindar o próprio Lulinha com a convocação dele, que não foi hoje deliberada, por que não estava lá, né? Mas o que foi possível fazer foi colocado em votação e tem aí, segundo a Polícia Federal, uma mesada de R$300 mil, olha só, por mês, com mais 25 milhões de luvas que teria sido endereçado aí para o Lulinha, o filho do presidente Lula, desse esquema, que é a maior fraude do sistema previdenciário do Brasil, e a gente tem a obrigação de ver se o Alcolumbre vai colocar a posição dele, a autoridade dele para blindar, vai ficar feio, muito feio, até porque tem um ex-assessor dele, que nós quebramos o sigilo, que recebeu o dinheiro dessa fraude. Teria recebido, segundo a própria Polícia Federal, informações que nós tivemos. Então, eu espero que ele mantenha essa comissão independente, sem blindagem, até porque nós vamos cobrar dele a prorrogação, com essa aprovação de hoje, desses requerimentos, com muitas convocações que ainda não vieram aqui prestar depoimentos, no mínimo nós vamos precisar, no mínimo, de 60 dias de prorrogação, além do dia 30 de março. Então, o Davi Alcolumbre não está marcando sessão, a gente está vendo, me parece um movimento para não renovar, e a população tem o direito de saber, porque essa é uma CPMI que tem dado certo, tem trazido resultados, tem revelado à população e tem gente presa, né, que roubou os aposentados e está presa. Exatamente aí, inclusive delações sendo formuladas segundo a própria imprensa do país. Então nós temos que continuar para que essa fraude, os punidos, todos os envolvidos, sejam devidamente punidos pelas autoridades competentes. Senador, a base fala em fraude nessa contabilização dos votos deste requerimento. Eles foram, inclusive, agora pedir a anulação lá na residência oficial do Senado Federal para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O senhor acredita que há disposição de Davi Alcolumbre de aceitar essa anulação de votação desse requerimento? Olha, em primeiro lugar, um prazer estar com vocês aqui e dizer que nós podemos ser adversários no campo das ideias, enfim, mas jamais inimigos. E o que a gente viu naquele momento ali é algo que nós não podemos ser exemplos para a população brasileira. Ainda bem que houve o pedido de desculpa do deputado e ficou tudo em paz. Agora, fraude mesmo, vamos combinar, é você blindar a população que foi roubada, principalmente quem é aposentado, deficiente, viúva, pensionista em geral, que foi roubado em bilhões de reais e você querer proteger quem quer que seja, né? Nós queremos ouvir todos que tiverem que prestar esclarecimento, inclusive nos requerimentos que foram aprovados de forma legítima, obedecendo o regimento do Senado Federal, de forma independente. Nós tivemos ali requerimentos que pegam oposição, situação, e é assim que tem que ser. E agora vamos ouvir um senador de oposição sobre o que aconteceu hoje na CPMI do INSS, a quebra do sigilo fiscal e bancário de Fábio Luiz, o Lulinha, filha do presidente Lula. E para isso nós vamos repercutir com o senador Eduardo Girão. Ele está ao lado da nossa repórter Aline Beckett, que conseguiu viabilizar essa entrevista. Obrigado, Aline. A primeira pergunta é sua, por merecimento. Oi, Uribe, muito obrigada. Boa tarde a você, a Tainá e a você que nos acompanha aqui no Bastidores. Pois bem, hoje presenciamos uma confusão generalizada aqui na CPMI do INSS a respeito da votação do requerimento de quebra de sigilo fiscal do filho do presidente Lula, Lulinha. Estou aqui com o senador Eduardo Girão, ele que é líder do Partido Novo aqui no Senado Federal do estado do Ceará e acompanhou ali de perto, atuou como pacificador
senador, tentando separar a confusão, segurou o deputado Luiz Lima de seu partido, também tentou apartar o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Senador, a base fala em fraude nessa contabilização dos votos deste requerimento. Eles foram, inclusive, agora pedir a anulação lá na residência oficial do Senado Federal para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O senhor acredita que há disposição de Davi Alcolumbre de aceitar essa anulação de votação desse requerimento? Olha, em primeiro lugar, um prazer estar com vocês aqui e dizer que nós podemos ser adversários no campo das ideias, enfim, mas jamais inimigos. E o que a gente viu naquele momento ali é algo que nós não podemos ser exemplos para a população brasileira. Ainda bem que houve o pedido de desculpa do deputado e ficou tudo em paz. Agora, fraude mesmo, vamos combinar, é você blindar a população que foi roubada, principalmente quem é aposentado, deficiente, viúva, pensionista em geral, que foi roubado em bilhões de reais e você querer proteger quem quer que seja. Nós queremos ouvir todos que tiverem que prestar esclarecimento, inclusive nos requerimentos que foram aprovados de forma legítima, obedecendo o regimento do Senado Federal, de forma independente. Nós tivemos ali requerimentos que pegam oposição, situação, e é assim que tem que ser. A gente já viu nessa CPMI várias vezes a base do governo Lula vergonhosamente colocando a digital para blindar Frei Chico, blindar pessoas ligadas aqui a senadores da República, blindar o próprio Lulinha com a convocação dele, que não foi hoje deliberada. Por que não estava lá? Mas o que foi possível fazer foi colocado em votação e tem aí, segundo a Polícia Federal, uma mesada de R$300 mil, olha só, por mês, com mais 25 milhões de luvas que teria sido endereçado aí para o Lulinha, o filho do presidente Lula, desse esquema, que é a maior fraude do sistema previdenciário do Brasil, e a gente tem a obrigação de ver se o Alcolumbre vai colocar a posição dele, a autoridade dele para blindar, vai ficar feio, muito feio, até porque tem um ex-assessor dele, que nós quebramos o sigilo, que recebeu o dinheiro dessa fraude, teria recebido, segundo a própria Polícia Federal, informações que nós tivemos. Então, eu espero que ele mantenha essa comissão independente, sem blindagem, até porque nós vamos cobrar dele a prorrogação, com essa aprovação de hoje, desses requerimentos, com muitas convocações que ainda não vieram aqui prestar depoimentos. No mínimo nós vamos precisar, no mínimo, de 60 dias de prorrogação, além do dia 30 de março. Então, o Davi Alcolumbre não está marcando sessão, a gente está vendo, me parece um movimento para não renovar, e a população tem o direito de saber, porque essa é uma CPMI que tem dado certo, tem trazido resultados, tem revelado à população e tem gente presa, que roubou os aposentados e está presa. Exatamente aí, inclusive delações sendo formuladas segundo a própria imprensa do país. Então nós temos que continuar para que essa fraude, os punidos, todos os envolvidos, sejam devidamente punidos pelas autoridades competentes. Tainá Uribe. Oi, líder, tudo bem? Senador, bem-vindo aqui ao nosso Bastidores. A gente estava conversando agora há pouco com o líder Jacques Wagner. Ele trouxe o lado do governo e uma das colocações, eu queria até trazer isso como questionamento ao senhor, é que ele falou o seguinte: toda vez que o governo tenta pautar algum requerimento de interesse dele, não consegue pautar, não é nem votar, não consegue colocar em pauta. E ele cita, por exemplo, o nome do André Valadão, o líder daquela igreja Alagoinha que tem ligações com a família Vorcaro. Diz que tentou várias vezes colocar o requerimento em pauta e nunca avançou. O senhor apoiaria algo nesse sentido para deixar o jogo mais equilibrado, que o governo pudesse também ter a oportunidade de pautar algum dos nomes de seu interesse? A exemplo do André Valadão, foi o que foi citado pelo líder Jacques Wagner, por isso que eu estou trazendo essa personagem especificamente. Olá, Tainá, eu acredito que o jogo está mais que equilibrado. Se você pegar os requerimentos hoje, tem vários, inclusive da base do governo Lula, por exemplo, o Zema.
né, a quebra de sigilo da financeira foi autorizada e nós votamos a favor. Eu, que sou do partido do Zema, votei a favor. Quem tem algo errado, né, tem que se justificar, tem que vir aqui ou dizer que não tem e provar. E o governador, desde o primeiro momento, quando a convocação dele foi autorizada, foi aprovada também com o nosso voto, porque a gente quer transparência, ele se colocou à disposição para vir imediatamente, ele quer vir. E eu acho importante que ele venha, né, para mostrar realmente as informações. Agora, essa questão de, com todo respeito ao senador Jacques Wagner, dizer que não está equilibrado, fica complicado, porque, por exemplo, nós tivemos aí votações onde o PT blindou banqueiros. PT, que eu esperava nunca ver na minha vida, estava aqui e vi a blindagem do PT com bancos. E hoje nós conseguimos trazer de volta e quebrar vários sigilos aí para que a gente possa ver quem está no consignado. Porque, olha, se está dando aí, se estima 15, 20 bilhões de reais com os descontos famigerados dos associativos, né, os descontos associativos que as pessoas não autorizavam e está nesse valor, você imagina com consignado. Pode deixar Petrolão, pode deixar Mensalão, tudo no chinelo. Por quê? Porque consignado é muito dinheiro e não tem controle. Pessoas no Brasil estão endividadas até os seus tataranetos por, infelizmente, descontos indevidos de financeiras. E hoje nós quebramos aqui, inclusive, do senhor Augusto Ferreira Lima, né, que tem uma ligação com o Vorcaro, tem uma ligação com o Banco Master, e a gente conseguiu quebrar. O que é que eles queriam? Não quebrar? O Lulinha, o filho do presidente Lula, nós conseguimos quebrar, repito, a mesada de 300 mil reais e mais 25 milhões, que segundo a PF colocou, isso merece explicação. Eu acho até que ele deveria vir aqui, mas o presidente não colocou, né? Na votação nós vamos continuar cobrando, por exemplo, que venha o Paulo Boldens. Paulo Boldens é um assessor direto do Davi Alcolumbre, né, que trabalhou no gabinete dele, assumiu a culpa de uma rachadinha dentro do gabinete do presidente há um tempo atrás, e em vez de sair, ser demitido, sabe onde é que ele foi? Para a presidência do Senado, ser consultor do Senado, e recebeu 3 milhões de reais, teria recebido, segundo a Polícia Federal, dessa fraude. Então, como é que a gente não vai investigar isso? A gente tem que dar uma resposta para a sociedade, e essa CPI está fazendo bonito. A audiência dela está batendo recorde histórico aqui das emissoras que transmitem, inclusive vocês sabem disso da CNN, que acompanham de perto esse trabalho, e vê que isso mexe com o brasileiro que foi roubado, e a gente precisa da punição dos responsáveis. Senadora, a gente tem visto Daniel Vorcaro fazendo sinalizações contrárias. Ora diz que vai, ora diz que não vai na CPMI do INSS, depois remarcou na Comissão para Assuntos Econômicos. Como o senhor tem visto esse movimento do Daniel Vorcaro? Por que ele tem dado sinalizações tão contrárias? É medo? Em primeiro lugar, Uribe, o Daniel Vorcaro deveria estar preso, no meu modo de entender. Por quê? Que ele ficou pouco tempo e já está solto nas suas mansões. Por que ele é diferente dos outros que foram presos na boca da botija, né, com relação ao trabalho, inclusive da CPMI, que fez isso acontecer, a pressão? Por que ele está solto e os outros continuam presos, né? Então, eu acredito que esse movimento dele ir para um lado, dele ir para um outro, a CAI não tem instrumentos. É importante que a gente diga isso para o brasileiro. Não tem o poder de uma CPI, de inclusive ser preso na hora, se mentir, né? Então, a CAI, ela é para ouvir, e é uma coisa mais controlada na Comissão de Assuntos Econômicos. Isso não interessa. O que interessa é que ele venha para a CPMI, né, no caso do INSS, assim como também a do crime organizado, que ontem nós conseguimos a aprovação da vinda dele com meu voto, né? Então, que ele possa comparecer a essa CPI ou CPMI
para que a gente possa fazer perguntas dos poderosos que estão envolvidos. Quem são os ministros? Estariam ministros do STF? A gente está vendo o Resort Tainá, está vendo 129 milhões no caso da esposa do ministro Alexandre de Moraes, um contrato totalmente injustificável. A gente precisa saber, porque tem dinheiro público nisso ou não, já que o fundo de pensão do Amapá, da terra do presidente Davi Alcolumbre, colocou 400 milhões de reais. No Rio de Janeiro, mais de 1 bilhão de reais, né, de fundo de pensão, de trabalhadores que trabalham para o governo. Então, a gente tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, nós precisamos mergulhar, nem que trabalhe sábado, domingo, feriado. Nós estamos dispostos aqui na comissão, mas parece um movimento, uma manobra que estão fazendo nos bastidores para não prorrogar essa CPI, para sufocar, para ela acabar. Não vamos deixar, o povo brasileiro tem que se unir e apoiar os parlamentares que querem votar tudo. Eu voto tudo, né? Voto o que tiver que votar para a gente ter total transparência com relação a esse escândalo, não apenas o maior escândalo financeiro, de fraude financeira do Brasil, como também o maior escândalo previdenciário do Brasil. São 2 escândalos nesse governo Lula que a gente está vendo muita podridão aí emanar. A gente recebeu uma nota agora, senador, da liderança do governo aqui no Senado Federal, senador Randolfo Rodrigues, dizendo que não há problema em investigar o filho do presidente. Ele próprio já se pronunciou nesse sentido. O que não admite é que, seletivamente, deixarão de investigar o senhor Fábio Zettel, o sócio de Vorcaro e doador da campanha de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e a sua sócia Letícia Caetano dos Reis, Ibanez Rocha, assim como também Zema Crédito, entre outros, que estão sendo aí já sinalizados neste caso do Banco Master. O senhor acredita, então, que esses requerimentos, esses próximos requerimentos podem ser incluídos nessa pauta? E aí eu já emendo também, porque a base chegou a dizer que vai procurar o Conselho de Ética em relação à quebra de decoro parlamentar por parte do presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana. O senhor acredita que isso avança? Olha, isso aí seria uma afronta, seria uma intimidação, porque o Carlos Viana cumpriu o regimento, é muito claro, na votação simbólica. E ele trouxe ali, inclusive no embasamento que ele leu para todos nós, a justificativa plausível, que nós já vimos em outras CPIs e CPMIs, eu participei de todas aqui. O que eu posso dizer é o seguinte, que eu voto todos os requerimentos, como sempre votei, para não blindar ninguém. Mas essa não é a postura da base do governo Lula aqui. Basta você ver as últimas sessões e ver a blindagem que houve no painel, para não trazer, por exemplo, o Frei Chico, que era vice-presidente de uma instituição, de uma entidade que descontou milhões de reais, né, que explodiu durante o governo Lula. Milhões e milhões de reais aumentaram de descontos indevidos, né, sem prestação de serviço e que foram roubados. Então, por que não traz? Quem blindou foi a base do Lula. Então, mudar o discurso agora é muito fácil, porque foi aprovado legitimamente os nossos requerimentos. Mas eu quero dar uma boa notícia para o senador, meu colega Randolfo Rodrigues. Eu voto os outros requerimentos também, mas consiga, Randolfo, a prorrogação dessa CPMI para que a gente possa trabalhar diuturnamente aqui e entregar para o povo brasileiro um resultado, um relatório que seja a realidade, com dados, com cruzamentos de informações, e que o senhor vote a favor desse relatório, porque eu tenho certeza que é independente pelo trabalho que está sendo feito pelo deputado Alfredo Gaspar, que tem um histórico no Ministério Público e que tem feito realmente um trabalho equilibrado para o bem desse relatório. Certo. Tainá Uribe, nós estivemos aqui com o senador líder do Novo aqui no Senado Federal, o senador Eduardo Girão. Senador, nós agradecemos muito a sua disponibilidade e atenção para essa entrevista. Tivemos aqui a contrapartida, então, da oposição. Tainá Uribe. Obrigada, agradeço ao senador e a nossa querida Aline Beckett, sempre
atenta. Senador, a base fala em fraude nessa contabilização dos votos deste requerimento. Eles foram, inclusive, agora pedir a anulação lá na residência oficial do Senado Federal para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O senhor acredita que há disposição de Davi Alcolumbre de aceitar essa anulação de votação desse requerimento? Olha, em primeiro lugar, um prazer estar com vocês aqui e dizer que nós podemos ser adversários no campo das ideias, enfim, mas jamais inimigos. E o que a gente viu naquele momento ali é algo que nós não podemos ser exemplos para a população brasileira. Ainda bem que houve o pedido de desculpa do deputado e ficou tudo em paz. Agora, fraude mesmo, vamos combinar, é você blindar a população que foi roubada, principalmente quem é aposentado, deficiente, viúva, pensionista, em geral, que foi roubado em bilhões de reais e você querer proteger quem quer que seja. Nós queremos ouvir todos que tiverem que prestar esclarecimento, inclusive nos requerimentos que foram aprovados de forma legítima, obedecendo o regimento do Senado Federal, de forma independente. Nós tivemos ali requerimentos que pegam oposição, situação, e é assim que tem que ser. A gente já viu nessa CPMI várias vezes a base do governo Lula vergonhosamente colocando a digital para blindar Frei Chico, blindar pessoas ligadas aqui a senadores da República, blindar o próprio Lulinha com a convocação dele, que não foi hoje deliberada, por que não estava lá? Mas o que foi possível fazer foi colocado em votação e tem aí, segundo a Polícia Federal, uma mesada de R$300 mil, olha só, por mês, com mais 25 milhões de luvas que teria sido endereçado aí para o Lulinha, o filho do presidente Lula, desse esquema que é a maior fraude do sistema previdenciário do Brasil, e a gente tem a obrigação de ver se o Alcolumbre vai colocar a posição dele, a autoridade dele para blindar, vai ficar feio, muito feio, até porque tem um ex-assessor dele que nós quebramos o sigilo, que recebeu o dinheiro dessa fraude, teria recebido, segundo a própria Polícia Federal, informações que nós tivemos. Então, eu espero que ele mantenha essa comissão independente, sem blindagem, até porque nós vamos cobrar dele a prorrogação, com essa aprovação de hoje, desses requerimentos, com muitas convocações que ainda não vieram aqui prestar depoimentos, no mínimo nós vamos precisar, no mínimo, de 60 dias de prorrogação, além do dia 30 de março. Então, o Davi Alcolumbre não está marcando sessão, a gente está vendo, me parece um movimento para não renovar, e a população tem o direito de saber, porque essa é uma CPMI que tem dado certo, tem trazido resultados, tem revelado à população e tem gente presa, que roubou os aposentados e está presa, exatamente aí, inclusive delações sendo formuladas segundo a própria imprensa do país. Então nós temos que continuar para que essa fraude, os punidos, todos os envolvidos, sejam devidamente punidos pelas autoridades competentes. Eu acredito que o jogo está mais que equilibrado. Se você pegar os requerimentos hoje, tem vários, inclusive da base do governo Lula, por exemplo, o Zema. A quebra de sigilo da financeira foi autorizada e nós votamos a favor. Eu, que sou do partido do Zema, votei a favor. Quem tem algo errado, tem que se justificar, tem que vir aqui ou dizer que não tem e provar. E o governador, desde o primeiro momento, quando a convocação dele foi autorizada, foi aprovada também com o nosso voto, porque a gente quer transparência, ele se colocou à disposição para vir imediatamente, ele quer vir. E eu acho importante que ele venha, para mostrar realmente as informações. Agora, essa questão com todo respeito ao senador Jacques Wagner, dizer que não está equilibrado, fica complicado, porque, por exemplo, nós tivemos aí votações onde o PT blindou banqueiros, PT que eu esperava nunca ver na minha vida, estava aqui e vi a blindagem do PT com bancos. E hoje nós conseguimos trazer de volta e quebrar vários sigilos aí para que a gente possa ver quem está no consignado. Porque, olha, se está dando aí, se estima 15, 20 bilhões de reais com os descontos
famigerados dos associativos, né, os descontos associativos, que as pessoas não autorizavam e está nesse valor, você imagina com consignado. Pode deixar petrolão, pode deixar mensalão, tudo no chinelo. Por quê? Porque consignado é muito dinheiro e não tem controle. Pessoas no Brasil estão endividadas até os seus tataranetos por, infelizmente, descontos indevidos de financeiras. E hoje nós quebramos aqui, inclusive, do senhor Augusto Ferreira Lima, né, que tem uma ligação com o Vorcaro, tem uma ligação com o Banco Master, e a gente conseguiu quebrar. O que é que eles queriam? Não quebrar? O Lulinha, o filho do presidente Lula, nós conseguimos quebrar, repito, a mesada de R$300 mil e mais 25 milhões, que segundo a PF colocou, isso merece explicação. Em primeiro lugar, Uribe, o Daniel Vorcaro deveria estar preso, no meu modo de entender. Por quê que ele ficou pouco tempo e já está solto nas suas mansões? Por que ele é diferente dos outros que foram presos na boca da botija, né, com relação ao trabalho, inclusive da CPMI, que fez isso acontecer, a pressão? Por que ele está solto e os outros continuam presos, né? Então, eu acredito que esse movimento dele ir para um lado, dele ir para um outro, a CAI não tem instrumentos. É importante que a gente diga isso para o brasileiro. Não tem o poder de uma CPI, de inclusive ser preso na hora, se mentir. Né? Então, a CAI, ela é para ouvir e é uma coisa mais controlada na Comissão de Assuntos Econômicos. Isso não interessa. O que interessa é que ele venha para a CPMI, né, no caso do INSS, assim como também a do crime organizado, que ontem nós conseguimos a aprovação da vinda dele com meu voto. Né? Então, que ele possa comparecer a essa CPI ou CPMI para que a gente possa fazer perguntas dos poderosos que estão envolvidos. Quem são os ministros? Estariam ministros do STF? A gente está vendo o Resort Tainá, está vendo 129 milhões no caso da esposa do ministro Alexandre de Moraes, um contrato totalmente injustificável. A gente precisa saber, porque tem dinheiro público nisso ou não, já que o fundo de pensão do Amapá, da terra do presidente Davi Alcolumbre, colocou 400 milhões de reais. No Rio de Janeiro, mais de R$1 bilhão, né, de fundo de pensão, de trabalhadores que trabalham para o governo. Então, a gente tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, nós precisamos mergulhar, nem que trabalhe sábado, domingo, feriado. Nós estamos dispostos aqui na comissão, mas parece um movimento, uma manobra que estão fazendo nos bastidores para não prorrogar essa CPI, para sufocar, para ela acabar. Não vamos deixar, o povo brasileiro tem que se unir e apoiar os parlamentares que querem votar tudo. Eu voto tudo, né? Voto o que tiver que votar para a gente ter total transparência com relação a esse escândalo, não apenas o maior escândalo financeiro, de fraude financeira do Brasil, como também o maior escândalo previdenciário do Brasil. São 2 escândalos nesse governo Lula que a gente está vendo muita podridão aí emanar.